Hoje, então, nós temos a ocasião da missa da segunda-feira da primeira semana da Quaresma. As semanas da Quaresma, todos os dias, nós temos alguma missa própria para um dia da Quaresma. Durante todo o ano litúrgico, nós temos algumas missas, alguns dias litúrgicos, que carecem de algum santo próprio, de algum lugar, etc., que se dá espaço para as missas votivas, para casamentos, para festas locais, etc. Na Quaresma, todos os dias de Quaresma tem uma missa própria para esse dia. Por exemplo, no dia de hoje eu poderia ter escolhido rezar a missa dos 40 mártires. Ou no dia 12, agora o dia de São Gregório Magno, eu poderia escolher ou a missa de São Gregório Magno ou a missa de Quaresma. Hoje eu selecionei, podemos dizer, a missa de Quaresma para fazer um comentário prático sobre o Evangelho de hoje. Nós acabamos de ler essa comparação que Nosso Senhor faz com o fim dos tempos, com o juízo universal, quando Ele virá e separará os bons dos maus. E as palavras do Evangelho são muito claras. Eu lembro uma vez que um padre, ele não deve ter preparado o sermão, aí ele, no domingo, ele virou assim para os fiéis, traduziu o Evangelho e disse: o Evangelho foi claro, não? Aí ele virou e continuou a missa. Muitas vezes o Evangelho não precisa de explicação, é claríssimo. E na ocasião de hoje, é claro, quem fizer o bem conseguirá a glória eterna, quem fizer o mal, não. É um reflexo daquelas palavras de tantos santos. Santo Afonso dizia, Santa Teresa também dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Mas o detalhe que eu gostaria de comentar com os senhores é a comparação. Por que as ovelhas são representação dos bons e os cabritos representação dos maus? Lembre-se, Nosso Senhor pregava para pessoas simples. Os seus apóstolos mesmo eram pescadores, não eram homens que estavam versados na arte de falar, eram pessoas simples. Então Nosso Senhor ensinava as pessoas com as coisas que elas sabiam, aquelas coisas cotidianas, ao reino do céu semelhante a semente de mostarda, que a menor da semente se transforma depois na maior das hortaliças. Ou o reino do céu é semelhante a uma mulher que varre o chão até procurar 3 moedinhas. E assim vai. O povo hebreu era um povo tipicamente pastor. E quem trabalha com esses animais, falo com propriedade porque trabalhei com isso muitos anos, sabe que há uma diferença grandíssima entre a ovelha e a cabra. Vocês já escutaram falar, com certeza, daquela comparação que Isaías faz de Nosso Senhor, que era manso como um cordeiro levado ao matadouro. Quando a gente vai abater um cordeiro, estou falando com propriedade, porque eu já fiz isso com minhas próprias mãos, o cordeiro ele tenta fugir, o cordeiro ele vai querer ir junto com a mãe dele, mas quando nós seguramos o animal e o amarramos, ele se entrega. Já não berra, já não chama a mãe, simplesmente espera o golpe. É uma coisa que está na genética do animal. Então, a Escritura é muito precisa quando faz essas comparações. A ovelha é um animal muito simples e ela atende imediatamente a voz do pastor. Imediatamente. Nós, como os senhores bem sabem, no seminário da Argentina, nós temos alguns animais. Um deles é a ovelha, que o hoje bispo Dom Julián Espina, durante muito tempo cuidava delas. Ele fazia um barulho com a voz e as ovelhas vinham. As ovelhas sabiam onde ele estava. Ele dava 2 gritos e as ovelhas já vinham perto dele. Ou, por exemplo,
tinha uns cães meio travessos no seminário, um deles meu, que às vezes saía brincar com as ovelhas, mas persegui-las. Onde que as ovelhas iam? Direto para o Padre Julián, hoje Dom Julián. A ovelha tem esse instinto, por mais que é um animal bem, desculpa a expressão, estúpido, porque muitas vezes a ovelha e o cordeiro é filhote de ovelha, o bezerro come mais de ovelha. Às vezes estão a uma distância de 2 metros um do outro, mas um olhando para o norte, outro olhando para o sul, um berra para o norte, outro berra para o sul. É um animal estúpido, assim como nós somos. Às vezes é tão fácil a correção, mas somos uma natureza frágil. Mas se nós sempre recorremos ao nosso Senhor e sabemos identificar a sua voz, seremos daqueles que estão à sua direita. Por mais estúpido que nós sejamos, por mais bobos que nós sejamos, por mais simples de inteligência, porque nosso Senhor o que procura é a boa vontade, paz na terra aos homens de boa vontade. Então é verdade, nós erramos, cometemos muitas estupidezes muitas vezes, mas se nós, com contrição dos nossos pecados, sabemos pedir perdão a Deus, escutamos a voz de nosso Senhor que nos chama ao arrependimento e nós não duvidamos em ir até Ele, com certeza nós alcançaremos a graça de estar à sua direita. Mas e as cabras? A cabra ela é mais malandra. Vejam, a água benta, a água exorcizada, ela é uma água que se abençoa e se mistura a água benta com sal exorcizado. É uma água salgadinha, vamos lá. Tinha algumas cabras no seminário que as danadas aprendiam que aquela água tinha um pouquinho de sal e tomavam água benta. Lembravam onde que a água estava. Tinha uma pia de água benta na frente da igreja, elas montavam sobre a pia e bebiam água dali. As cabras, elas subiam no telhado do seminário para fazer bagunça. Não tinha planta que não ficava no lugar e só vinham por interesse. Se nós chamássemos as cabras, se quiséssemos inventar um barulho para que elas viessem, só o barulho não as trazeria. Teria que ter o barulho de algum milho, alguma comida, alguma coisa. Interesse. A cabra é um bicho que dá raiva. Tanto é assim que já não temos mais no seminário. Porque é um bicho ruim, um bicho malandro. Esconde a cria quando tem cria. É desobediente, é travesso e é desafiador. A cabra sobe numa árvore como quem sobe como gato. E é perigoso, porque qualquer vento forte a faz cair. Esse é o pecador que arrisca a sua vida sobrenatural. Que ele sobe em lugares perigosos e não considera a possibilidade de se esborrachar no chão. Não luta contra as más amizades, não evita as más companhias, não perde a mania de falar palavrão, não para de assistir bobagem na televisão. Brincam com a sua salvação e são rebeldes. Quando nosso Senhor os chama, não, eles não vêm. Mas se alguma coisa acontece, ai, Deus me livre. Só pensam em nosso Senhor ou em Deus, aqueles ateus práticos, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Dá um acidente, ai, Deus me livre. São pessoas que só pensam em Deus por interesse. Então, muitas vezes, essas pessoas são encontradas no momento da morte, pensando em outra coisa. Estiveram longe de nosso Senhor. E nosso Senhor é justíssimo. Vejam, se é uma coisa que a nossa mesma natureza clama, se uma mãe tivesse 2 filhos, exatamente iguais, uns iguais enquanto a aparência, idade, peso, etc., mas um fosse um bom filho e o outro mau filho, se ela desse prêmio para os 2, ela seria injusta. Assim como se ela castigasse os 2, ela seria injusta. O bom merece o prêmio e o mau merece castigo.
E Deus não é justo, é justíssimo. É verdade que o ápice da sua justiça é a misericórdia, mas a misericórdia é nesse tempo daqui. Então a gente tem que escolher: seremos ovelhas ou seremos cabras? Aceitaremos a nossa debilidade e recorreremos a Cristo sempre, não somente por interesse, ou nós vamos estar como as cabras, que arriscam a sua vida, sobem nas árvores, andam pelos telhados, com perigo de se esborrajar, e além disso nunca vêm, somente por proteção, só por interesse. Está na nossa mão decidir, porque nosso Senhor, como Ele mesmo diz no Evangelho, Ele separará os bons dos maus e dirá o porquê, porque esses fizeram bem. Eu tive sede e me deram de beber, eu tive fome e me deram de comer, eu estive nu e me deram de vestir, e aqueles não fizeram nada disso. Nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Lembre-se sempre da frase de Santo Agostinho, de Hipona: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.